Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns recadinhos. O primeiro deles é para você conhecer a página do 45 lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 180 livros, portanto, 180 entrevistas com convidados riquíssimos, né? E conteúdos riquíssimos, afinal, são as indicações dos livros que marcaram a vida desses entrevistados. O link para essa página você encontra lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou mesmo lá no a página do 45 no Instagram. Aliás, também lá você encontra o Zoom Out 45, que é a mentoria que eu desenvolvo com o meu querido parceiro Marcelo Rondon. Tem o 45 in Company também, uma série de outros produtos, está muito legal. E o último recadinho aqui, antes de chamar o meu convidado para a conversa, é para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capinha de abertura e você pode ir lá avaliar com 5 estrelas ou no nível que você achar que o podcast lhe ajuda. E, claro, você possibilita que o 45 fique melhor ranqueado ali na plataforma do Spotify e, consequentemente, possa chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, recado dado, vamos ao papo, à conversa desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito legal, profundo e sutil ao mesmo tempo. Olha só, o meu convidado de hoje tem na arte o seu oxigênio, na filosofia um caminho para entender o outro. Dono de uma voz calma, quase sempre num tom daqueles que parece já entenderem que a vida é um longo processo em construção, esse meu convidado busca no imaginário, nos tons mais sutis da natureza, as respostas, se é que é possível alcançá-las, para uma jornada humana com mais sentido e com mais propósito. Ele é um artista, professor de artes visuais com 30 anos de carreira, atua como professor nas áreas de arte, fotografia, cinema, design, comunicação social e é especializado também em poéticas visuais e tantas outras coisas. Já expôs suas obras no Brasil, Nova York, Barcelona, Berlim e tantos outros lugares. Eu estou falando do Daniel Mira, que além de tudo isso que eu falei aqui, é apresentador do podcast Imago, que traz aí um olhar muito legal sobre a importância da construção daquilo que vemos, sentimos e expressamos imageticamente. Podcast, aliás, que eu conheci recentemente e confesso a vocês que estou maratonando, aliás, um podcast delicioso. Tudo bem, Daniel? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, querido. Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou ver se eu consigo me apresentar desse jeito também. Gostei. Muito bom. Obrigado, Patrick. É, Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês tudo que a gente passou e passa e vai passar, né? que legal, que Legal legal. demais. E é o que eu estava falando antes da gente gravar aqui. Eu gosto muito dessas coisas, né, Daniel? Desses encontros, cara, que a vida vai tecendo assim, né? A gente tem uma conhecida em comum, que é a professora Lúcia pediu o telefone de uma futura entrevistada aqui também no podcast. E ela falou assim: olha, fala com o Daniel que ele tem o contato. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Você me apresentou o teu podcast, cara, e eu falei, poxa, tem que vir aqui para o 45, porque eu gostei mesmo, gostei muito do jeito, a forma como você conduz ali os seus entrevistados e como você vai trazendo a arte, né? Como que ela vai permeando toda a sua fala, é muito, muito legal, cara. E para começar, então, como diria o outro, né? Começar pelo começo, você diz sempre nas suas apresentações ali que você gosta de entrar nos podcasts como se fosse um barquinho ali. Você entra no barquinho com o convidado
e vai vendo onde o barquinho vai levando, enfim, né? Eu achei muito legal, vou fazer a mesma coisa então com você, né? Vamos pegar esse Boa. barquinho aí e vamos seguir, cara. Conta um pouco a tua história, primeiro essa fala, de onde vem, né? Você tem um jeito muito gostoso de ouvir, te falei isso nos áudios lá que a gente trocou. Conta um pouquinho a tua história e como é que a arte foi entrando, ela foi construindo, de onde você vem. Vamos começar por aí, cara. Depois eu quero explorar algumas Boa. outras coisas aqui. É engraçado, né? Esse ponto é bem peculiar, né? Quando a gente olha para trás e as nossas trajetórias, né? Assim, tem um ponto interessante já nisso, assim, talvez importante, né? Mais do que interessante, importante. É incrível como a gente, quando acessa esses elementos, essas memórias, assim, a gente começa a ver que tem pontos chaves que conectam a nossa história que eles são, parece que a mesma pessoa olhando, né? Que já é um ponto para mim super peculiar de imagem, assim. Parece que o observador que olha essas memórias é o mesmo em todos os momentos e ele participa dessa experiência que conecta, né? Eu sempre tento trazer esse ponto de que a imagem é como se fosse aquela. Gosto dessa imagem que parte do que tem dentro da semente, né? Só que eu preciso reconhecer, então é uma dimensão um pouco misteriosa que ainda não se expressou, né? E quando eu volto para a memória, que é a tua questão, eu penso muito nisso, né? O que se expressou nesses pontos, né? E aí eu lembro lá de moleque, assim, eu sempre tive uma questão muito forte com fogo. Assim, o Fogo. que o pessoal chama de piromaníaco, né? Eu tocava fogo em absolutamente tudo, assim. Não sei, era um mistério para mim, assim, aquela força, aquela potência que, né, dissolvia as coisas. E a minha primeira memória, assim, eu sou de Brasília, né? Então, eu sou aqui do Ah, modernismo expressivo modular, que a nossa cabeça, eu brinco que a nossa cabeça é tudo enquadra as coisas modernistas aqui. é. E eu lembro de uma memória, eu morava numa quadra aqui em Brasília que chama, a gente, tudo numérico aqui, né? 103 Sul. E eu lembro direitinho a minha avó tinha uma questão de ter uma casa e tal, não sei foi a onda, eu tinha uns 3, 4 anos. E aí eu inventava de construir casas, assim. Tinha esse negócio, construir a casa para ela e tal, e falava que ia construir, e ficava fazendo as casas na frente do prédio, né? Brasília sempre foi principalmente nessa época, eu sou de 75, então era 78, 79. Brasília sempre foi muito calma, né, para esse tipo de experiência de criança, né? Eu vivia debaixo do bloco e era isso. E nessa casa, eu me lembro direitinho dessa memória que vai conectar com esse processo todo. É, uma pessoa, lembro também qual foi a circunstância, me ensinou a fazer uma chaminé, que era pegar uma lata de tinta, uma lata velha assim, e colocar algum tipo de fuligem, algum tipo de folha, sei lá, qualquer coisa desse tipo para fazer a fumaça. E essa é a minha memória, das primeiras memórias que eu tenho. É essa casinha, né? Eu nem lembro exatamente como era, mas com essa fumaça, né? Com essa expressão, assim. E, e aí, percorrendo isso, assim, em termos de vida, essa inquietação, assim, né? Esse piromaníaco, esse cara do lance do fogo, ela foi presente todo o tempo, né? Até hoje, assim. Hoje, eu acho que eu consegui conter o fogo e incendiar nas horas certas, né? É como se eu tivesse uma velhinha mais guardadinha, assim, e eu brinco com o pessoal que eu tenho um bique, né, no bolso, assim. Meu trabalho é só incendiar as coisas, né? E eu acho que essa trajetória que encontra a questão da arte, uma pessoa fundamental nesse processo, acho que as duas pessoas, mas o meu pai foi o proponente, né? É interessante, assim, um funcionário público, Polícia Federal, um cara que vinha de uma relação sensível com a arte de uma forma muito profunda, um cara que adora música, sempre me ensinou sobre essas coisas, mas obviamente tinha que sobreviver, entrou na Polícia Federal com 18 para 19 anos, eu nasci, ele tinha 23, 24, e tinha essa vida dele particular, dura, difícil, com esse antagonismo de ser policial e de viver nessa circunstância, e ao mesmo tempo ele me dava essa abertura, né? Então eu fui criado com muita inspiração artística, assim, meu
meu quarto, né, quando eu fiquei um pouco mais velho, ele tinha lá todos os discos do meu pai, tinha os livros, ele tinha tudo lá, e era um acesso contínuo, e ele foi muito sábio em ir estimulando isso, né? E aí, num determinado momento aí, com 13 para 14 anos, eu, é bem engraçado, eu vi um menino da sala lá, moleque, que copiava eu detestava estudar, assim, aquela informação massiva, né? Que hoje, inclusive, eu acho que faz menos sentido ainda, com tanta informação que você encontra, né, na internet, essas coisas. Então, para mim era muito difícil a escola em si, mas tinham matérias mais misteriosas, assim, que me encantavam mais, né? Assim, sei lá, biologia, a história, a geografia, as humanas e tal. E aí tinha um rapaz que ficava desenhando, um moleque ficava desenhando, copiando o Homem-Aranha, sei lá, esses heróis, ou um Conan, que eu adorava esses temas mais mitológicos. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, cara, que legal isso. E aí eu olhei também as meninas todas interessadas, né? Aquele negócio de moleque, assim, querendo afirmar a identidade, né? E aí eu falei, cara, vou fazer isso. E aí foi o ponto que eu acho que eclodiu tudo, assim. Eu consegui ter um momento de concentração muito forte. Aquilo reverberou muito bem. O artista tem essa vaidade também, né? Você começa a desenhar, as pessoas começam a olhar, as meninas queriam que eu desenhasse no caderno delas, eu já escutava, tipo, Iron Maiden, sei lá, essas coisas desse É. tipo. Aí eu desenhava o personagem do Iron Maiden e eu consegui ter um grau de aceitação social. Isso eu tinha uns 12 para 13 anos. E meu pai, muito safamente, e aí eu acho que é um ponto legal para quem tem essa questão da sensibilidade, da relação com as linguagens, né? Não necessariamente artes visuais, mas as linguagens que expressam as coisas. Sempre existe um mentor, assim, né? Um cara que está atento, assim. E aí meu pai falou, ah, você gosta disso? Porque eu estava desenhando muito já, né? Assim, no sentido de cópia, né? No sentido técnico, né? Muitos desenhos, né? Assim, e com grau de expressão técnica razoável. Eu falei, gosto, gosto. Ele, ah, tá bom. Aí ele me botou num curso de serigrafia. O cara já, tipo... Aí eu entrei no curso de serigrafia, que quando eu vi aquele cara passando aquele rodinho num negócio numa tela e mostrando uma imagem com o rosto, dá aquele susto. É igual o pessoal quando vai para laboratório analógico de fotografia, dá sempre aquele susto, né? Meu Deus, a imagem surgiu. E aí eu não parei mais, cara. Meu pai é maluco, ele vendeu o carro dele. Imagina, tu pega o teu carro, se fosse sem carro, vendeu o carro e me deu a serigrafia com 13 para 14 anos. Então eu tinha uma empresa com 14 anos. E Uau. aí a trajetória foi muito da praxis, né? Eu passei por linguagens visuais, eu acho que eu passei por todas, assim, com esse sentido. Depois eu fui morar em São Paulo, porque por ele também, que ele olhou e falou, tu quer mesmo desenvolver isso? Eu falei, quero. E aí ele me levou na Escola Pan-Americana de Artes. Eu fiquei um ano lá na Pan-Americana de Artes. E aí esses momentos da vida, né? Eu não tinha noção de nada disso, assim. Eu não tinha compreensão dessas questões todas em relação a fluxo de carreira, dessa questão. O que eu tinha e que eu tenho hoje, talvez de uma forma um pouquinho mais cadenciada, controlada, assim, mas é um fluxo muito intenso de necessidade de falar. Então, isso porque eu estava vendo, né, as coisas, assim, que eu estava percebendo. Isso é uma questão que o pessoal confunde, às vezes, essas ideias de dom, essas coisas. Um pouco, acho que existe, mas não é sobre isso. É, Cada pessoa vai ter sua particularidade de ver, de observar o mundo. E as artes, e eu acho que as artes não é muito mais amplo do que a gente entende ela é um caminho de contato com o mundo, de contato com você, com o seu coração, com aquilo que você pensa, com a manualidade, né? O ato de botar a mão, né? O labor de colocar a mão sobre as coisas. Eu acho que me deu um suspiro, assim, falei, cara, é isso. Só que essas trajetórias no campo da arte, principalmente aí profissionais, elas são muito difíceis. Para mim existe uma grande mentira, assim, que é esse ponto, a arte não dá dinheiro, se o cara fica ali, existe um certo desprezo, que não é individual, social, não são pessoas em si, mas existe um certo mantra de que essas profissões, esses tipos de ação sobre o mundo, elas não geram recurso. E é uma mentira. É. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, os conceitos, esse fogo que a arte tem, ele replica e gera muito recurso. Talvez não para o artista, porque não foi atento aí, mas gera. Então, desde os 18 para 20 anos, que eu entrei numa questão de profissionalização mesmo, talvez até antes, a luta foi sempre achar, então, dentro dessa minha trajetória, achar uma maneira de falar, de comunicar aquilo que eu precisava comunicar,
dentro dos ofícios. E isso tem um grau de frustração muito alto quando você vai para o mercado da comunicação, mais publicitário, muito difícil, porque o cara quer vender produto, não tem nada a ver com esse nível sensível. E aí você vai tentando achar essas trajetórias, né? Um ponto que me ajudou bastante, e aí a vida, como você trouxe, né, vai gerando esses encontros e essas possibilidades de conexão, a sincronicidade, assim, foi começar a abrir também não só a temática da linguagem expressiva, formal, mas para essas outras dimensões de conhecimento, né? Então, putz, o Jung foi muito importante na minha vida, porque a questão do imaginário, aí eu falei, putz, eu preciso de temas, eu preciso de assuntos, eu preciso me conectar mais, né? A minha psique precisa acessar essas coisas. E depois, em um determinado momento, a questão da filosofia dentro da Nova Crop foi fundamental para me conectar com o que seria o que a gente chama de uma dimensão espiritual e aplicar na minha vida prática, né? E aí eu acho que a arte ela entrou como uma linguagem, essa trajetória, assim, contando a minha história da forma que eu te coloquei, com esses pontos de imaginário profundo, assim, ela o que eu hoje tenho, eu adoro a ideia do teu programa, né? Eu tô com 46, vou fazer 47 daqui uns 3, 4 dias. É, essa ideia da gente sacar todo esse processo, aceitar a vida e escolher um caminho de contato com o mundo, né? Que o teu, por exemplo, é super bonito, que é de compartilhar, é de dar espaços, de gerar todas essas coisas, faz com que a gente olhe para os 45 do segundo tempo e fala, beleza, tá legal. Agora eu preciso exercitar isso com muita intensidade, assim. Então, acho que essa primeira trajetória, eu tinha muita agonia nisso, assim. Falar, caraca, eu podia já ter, né, mais sucesso, eu podia ter, mas eu ainda não tinha um equilíbrio, assim, de expressão e de conteúdo que eu achasse que fazia bem para o mundo, assim. Então, acho que tem um ponto aí que a gente, acho que vai conversar bastante sobre isso, que é o que falar, né, também, assim. E essa trajetória veio nesse processo, acho que a gente amadurece isso. No Japão eles têm muito isso. A galera que faz aquelas caligrafias poéticas do show, né, que é aquelas expressões da ideografia quanto poema, eles falam que o cara começa a ser artista de show depois dos 60 anos, 55 para Ah, 60 anos, porque é quando ele teve vivência para é, poder falar alguma coisa, né? Acho isso é, importante nessa trajetória. não, muito, muito, muito legal. Já vários insights aqui e porque até eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Eu tô agora trabalhando também num processo de um segundo livro, mas ele assim como foi o primeiro, eu acho o seguinte, né? Claro que existe também um trabalho de você ter uma certa disciplina e trabalhando aquilo, mas tem no caso da escrita, por exemplo, tem o livro ele precisa ser um pouco escrito em mim, ele tem que estar inscrito em mim, e aí eu vou manifestá-lo, claro, aí sim, com trabalho, com disciplina, mas tem um campo meio sutil que ele acontece dentro de você e depois, né? Basicamente é um pouco isso que você está trazendo também, e acho que eu vi em algum podcast que você fez, acho que você deu um exemplo, acho que foi num próprio podcast com a Lúcia, enfim, que você, ali na sala de aula, numa das perguntas dos seus alunos sobre fotografia, você falou, cara, esquece a máquina e viva aquilo que você está vendo ali, né? Não tenta trazer a fotografia para aquilo que você está vendo, né? O que vai sair da fotografia é o que está desse seu olhar, dessa sua vivência. Claro, você está falando para um jovem, né? Uhum. Mas na vida, e acho que você foi construindo isso na tua fala, e acho faz muito sentido para mim, que é essa construção da própria vivência, né? Para que quando eu pego o meu livro que eu escrevi há 5 anos, eu posso olhar para ele e falar, puxa, mas aqui já não é mais assim. Só que é daquele jeito, né? Faz parte do que eu era naqueles 5 anos, né? Atrás, enfim. Então, é interessante, né? Esse processo de desenvolvimento dessas vivências que vão abrindo esses caminhos, né? E acho muito legal esse conceito da filosofia que você trouxe. Fala um pouquinho porque, na verdade, Daniel, a gente integra, né, cara? É como se você acoplasse. Você vai, cada vez mais, você vai acoplando as coisas, né? Exato, Você está falando um pouco desses quarenta e exato. cinco, né? Um pouco, você citou Jung, né? É aquela coisa do sol lá em cima. Agora, o sol, depois dos 45, o sol começa a se pôr, né? No sentido como se 45 fosse no meio do céu, né?
Então, acho que é como Isso se é, você fosse descendo e acoplando, né? Fala um pouquinho sobre isso. isso é ótimo. Você me deu a trajetória. E o Jung tem uma passagem dele que sempre me encanta muito, que ele foi numa comunidade tradicional nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma Navarro, não tenho certeza disso. É, e ele se inquietou muito, porque todo dia existia uma cerimônia para o nascer do sol, né? Dia pela manhã, o sacerdote e a comunidade, de alguma forma, fazia esse rito para que o sol nascesse. E ele, conversando com esse sacerdote, né? Disse, não, o senhor está ok, assim, né, a questão tal que vocês estão fazendo, mas o senhor é tão inteligente, uma pessoa tão profunda, assim, o senhor realmente acredita que se vocês não fizerem isso, o sol vai nascer? Você acha que não vai nascer se vocês deixarem de fazer isso e tal? E o sacerdote respondeu para ele: não é o sol externo, é o sol interno. A gente faz a gente faz Ali tudo isso para que nasça dentro da gente. Você trouxe um elemento agora que para mim vai marcar a minha vida aqui, fundamental. Acho que essa olhar o sol externo é essa vida, né? Até uma certa idade de experiência e tal. Não é questão de tempo, é questão de consciência. E, e agora eu acho que dentro desse momento começa a nascer essa possibilidade do sol interno, né? Porque você precisa começar a vibrar assim. Eu acho que a integração, uma palavra bem legal que você trouxe, eu tô muito nessa vibe, né? Assim, vou falar por essa vibe que vai funcionar todo o caminho que a gente pode articular isso. Eu estou estudando muito essa relação de expressão da natureza, enquanto vida, enquanto elemento formal também, né? Como ela se desenha, como isso acontece e tal. E aí tenho ido para caminhos assim da biologia, do Maturana, da autopoiesis e todas essas questões que estimulam a percepção da vida por um elemento sensível, formal, ou seja, uma integração, que é exatamente o que você trouxe. E aí, quando a gente olha por esse lado, eu li acho que é Bernardes, que é o nome dele, o livro chama Biosfera, da editora Dantes. É um cientista russo que fala disso, assim, ele vai falar que a vida na Terra, que é a biosfera, essa casquinha de vida, ela é toda influenciada pelos campos eletromagnéticos, em maioria do Sol, e outros também. Né? Esse invólucro escuro que a gente tem, ele tem campos eletromagnéticos invisíveis, ou seja, aquilo que está além do que a gente entende de arco-íris continua, né? Isso é uma questão social que a gente não integrou. Ou seja, é, quando você olha para um arco-íris, para simplificar aqui para a galera que está ouvindo, você vê um espectro. Aí depois tem o infravermelho, que a gente já não enxerga, né? Vai ter que usar um aparelho. Depois vão ter outros, vão ter as ondas aí, sei lá, essa que a gente está conversando agora, tem várias ondas aí. E isso continua. E o que a gente desconhece, a gente simplesmente desqualifica, né? A gente desintegra isso. E eu acho que quando a gente consegue perceber que a dimensão de linguagem, através desse pulso, através dessa intenção, que pode ser uma intenção raivosa, que pode ser uma intenção amorosa, que pode ser uma intenção explicativa, ela impregna a informação. Então, assim, quando a gente está dentro dessa percepção, e a filosofia, obviamente, ajuda a gente a entender isso, porque ela questiona a vida, no sentido de, putz, por que isso? Por que essa experiência? Ela está sempre, né, nesse sentido meio socrático, assim, de perguntar e de tentar entender. A gente consegue dimensionar e acho que aprender, né, no sentido de integrar isso dentro da gente, para que a gente, putz, essa ressonância, esse impulso, essa ideia, eu consigo trocar com o outro. E aí, quando a gente se encontra, eu acho que né, essas circunstâncias que acontecem, essas coisas, pô, você curtiu o podcast, é porque você tem essa imagem dentro. Alguma coisa vibrou em você, que é a ideia lá do violão, né? Quando você vai harmonizar as cordas lá, fazer a afinação, uma tem que vibrar na outra. E a vida é assim, né? Ela se propõe a campos de vibração. Só que para a gente achar, eu acho que a melhor profissão hoje, eu tenho falado isso com o pessoal, é a curadoria, né? A gente precisa tirar um monte de coisa também, a gente precisa limpar esses dutos para a gente saber o que está vibrando, o que a gente está propondo. Então a gente hoje chegou num momento histórico maravilhoso de uma possibilidade de informação absurda, só que isso é um ruído, é quase um chiado de rádio, né? Aí fica aquele você precisa qualificar, você precisa filtrar, você precisa ver o que ressoa em você. Só que para ressoar em você, aí é um processo bacana dentro de uma encarnação, dentro de uma dinâmica de vida,
você precisa canalizar também você, né? Você precisa sintonizar você nas imagens que você quer. E isso não no sentido visual, mas no sentido de conexão de frequências. Quais frequências você quer? E aí eu tenho proposto muito, e a filosofia que eu chamo de filosofia natural, Paulo, é, o pessoal vai chamar de filosofia esotérica também, né? Eu gosto muito dessa ideia do natural porque simplifica. O esotérico, às vezes, o pessoal perde a informação É, por achar que é é, uma coisa é. muito fantasiosa, assim. A filosofia natural, ela te dá uma visão dessas coisas. Você começa a perceber, assim. Você vai lá, pega o livro dos mortos lá, egípcio. Eles falam dos campos de frequência, seriam essas frequências que o Bernardo está propondo, só que eles, para eles é uma inteligência que conduz essa vibração sua quando você morre, ou seja, o campo mineral, toda essa parte aqui que está, né, movimentando a minha mão, falando com você, articulando, isso tudo se vai. Mas e essa intenção que eu tenho? Será que ela morre? Os caras abordam isso, entendeu? E é genial isso, assim, se você vai olhar por esse lado. Então, o que eu fiz foi tentar integrar a ideia de ciência, entre aspas, e arte, né, que é a mais ampla ideia de arte, mas integrar o lógico e o sensível. E a filosofia é sempre essa proposta, né? Você integra o lógico e o sensível. Você está sempre perguntando sobre o que você sente, o que você pensa, o que você faz e tal. E eu acho que quando a gente vai para esse lugar, por mais escuro que a gente viva, né, no momento, o momento hoje é delicado, não é um momento simples, a percepção, a dimensão de aberturas de possibilidades, ela é sempre muito maior, porque você pode vibrar de novo questões, né, o que talvez o Renascimento tenha feito ali na Idade Média, do que, né, no Oriente também tem vários movimentos que repercutem isso. Então, eu acho que dentro do que você trouxe, assim, que é uma pergunta bem bacana para a gente conversar com o pessoal, integrar nesse sentido é justamente conseguir ter uma experiência sensível e lógica, né? Sem separar as coisas, né? É um momento que a gente precisa dos dois, né? Eu preciso conservar e eu preciso progredir. Eu não posso só conservar, porque senão eu não avanço. Eu também não posso só progredir sem conservar as coisas. Então, a gente está desintegrando. E isso gera muita ruptura, muita escuridão, muita ansiedade, muito processo. E a arte, ela pode vir a integrar de novo, se ela trouxer os âmbitos sensíveis e os âmbitos lógicos. E isso é uma discussão absurda hoje, né? Assim, tipo, pessoal, como assim? Mas vamos ter que tentar, né? É o ponto que você está provocando para eu trazer. Não, muito legal. E sinto que isso está acontecendo também você trouxe um pouco o renascimento, né? Acho que a gente está vivendo também aqui. Tudo vai muito como a gente tenta olhar, né? Você falou, um pouco é um campo de energia. Para onde está indo a sua frequência, né? Para onde o que você está olhando, né? O que você está curando, né? No sentido da curadoria para a sua vida, né? E tem até um preceito filosófico mesmo, que Nova Acrópole traz muito isso forte, né? Que quanto mais dentro, mais fora, né? Então, isso tem dentro das conexões. E eu queria avançar um pouco nessa sutileza, o Daniel, e acho que você pode trazer muito a partir da sua experiência recente, digamos assim, pelo que eu vi, pelo que eu estava lendo, é, que eu acho que é uma forma da gente trazer um olhar, né, dessa integração num âmbito um pouco mais integrado mesmo, num campo até mais lógico, né? Porque eu estava vendo, você tem um trabalho recente lá com a comunidade, com os ribeirinhos, né, com a população. Você tem feito um Sim, doutorado, né? E eu, obviamente, eu não li todo, dei uma passada ali, mas uma coisa que me chama muita atenção que foi o caminho, o fio condutor que você escolheu para entender a floresta, para entender a natureza, né? A partir de um olhar de um artista como você, que eu achei que esse fio condutor é o que me chamou a atenção, que eu acho legal para entender isso, que basicamente, você foi conversar com os anciãos, né? Com essas pessoas que já têm uma vivência ali, né? E isso é muito rico num sentido, né, profundo, porque tem aquilo que a gente estava falando, acho que da primeira pergunta aqui, que é a vivência, né? Aquilo que, como você foi desencadeando e vivendo dentro da natureza.
o que eu queria que você trouxesse aqui? Como é que foi essa experiência de exercitar esse olhar a partir dessas pessoas e como isso possibilitou na tua arte, na sua forma de ver o mundo, muitas mudanças, né? De ampliar essa questão da natureza, que está claro no quanto sutil você é, né? Você traz para o que você faz. Mas eu imagino que isso literalmente explodiu a tua cabeça, no sentido mais profundo, né? Sim, Fala um pouco disso, cara, de trazer esse olhar e por que você foi buscar lá nesses legal. xamãs, assim, essas pessoas que estão lá. Vai lá. A gente é bem interessante esse ponto, assim. Vou melhorar, bem importante. Quer Uhum. dizer, vamos qualificar importante e interessante para a gente seguir. Bem importante. A gente escuta ali, não lembro exatamente da parábola, né, de Jesus Cristo, mas você quando você escuta uma parábola, né, de pessoas como ele, assim, de seres como ele, ele traz essa ideia do outro como uma dimensão de percepção de si mesmo. Várias parábolas de sábios que vão falar disso. No outro, você tem resposta de si mesmo. E Jung vai falar bastante disso também, dentro da psicologia, por aí vai. E isso teórico é legal, né? O outro. Aí, nessa trajetória, assim, vou fazer uma piada aqui, mas uma boa piada. Eu me casei 3 vezes, certo? E aí, primeiro casamento, problema, tal, aí você julga, não sei o quê. Segundo casamento, você julga. Aí, quando eu comecei a perceber no terceiro, eu falei, uai, acho que o problema sou eu, Que eu falo muito isso, eu uso um pouco esse exemplo né? também, acho que é muito legal. O problema, no fundo, é a gente. E o Muito que legal. que eu entendi com essa questão? O nosso imaginário, a nossa dimensão de expressão, ou seja, a nossa imagem que tem dentro da semente para revelar, ela é muito potente, mas na hora da experiência de vida, ela é muito limitada para se entender. Então, a gente é muito limitado naturalmente, porque a humanidade, como uma ideia inteira, ela é uma expressão muito profunda e encantadora nesse sentido. Nossa, isso é muito é, misterioso, genial, sei lá, tem várias, né, formas de falar disso. E a dimensão do outro, ela é uma percepção de olhar pontos de vista que são tão reais quanto os seus, e a gente tem excluído isso. E eu, na atividade de pesquisa e na atividade artística, comecei a perceber que tinha que ser uma praxis. Eu precisava ir para campo e conversar com o outro. Só que, obviamente, eu preciso ter ali um nível de organização de tempo e espaço que eu preciso escolher quem, né? Porque você vai numa experiência dessa da Amazônia, cara, é muito poderoso tudo, né? As pessoas que estão lá, as experiências. E eu tenho essa prática que eu incluí na minha vida de conversar com todos, enfim, com a criança, com o cara do picolé, com, né, a senhora que está me servindo e tal. E eu provoquei de ir numa comunidade ribeirinha, ali na Flona Tapajós, é, e conversar com a comunidade lá para entender como era a Flona no começo, como era essa relação com essas coisas de floresta e de eles chegarem lá e de onde eles vieram e tal. E eu me deparei com uma imagem de floresta antes, geométrica brasiliense, a partir da minha perspectiva, né, por uma outra, em que não só as histórias, mas a percepção da floresta. Então, tinha uma senhora lá, Dona Conceição, que é quem recebe a gente lá na comunidade, faz um almoço para a gente. Ela contou uma história de quando ela ia para Santarém, que eles ficam ali a uns, sei lá, uns 80 quilômetros, assim, de barco com motor dá 2 horas, 1 hora e meia. Só que eles tinham que ir para Santarém de canoa, que não é nem de remo, é de empurrar, porque não dá para remar ali com as canoas que eles tinham há um tempo atrás, não é muito tempo atrás. E aí ela me contou que eram 4 dias, 5 dias, e que eles navegavam de noite e paravam de dia e acampavam, porque é muito quente para navegar de dia, então eles arrumavam um jeito de ficar ali, né, mais quietinho debaixo da mata, e depois eles navegavam de noite. Quando ela falou isso, minha cabeça veio, imagina de noite esse rio, as estrelas, o fluxo, o prateado na água, ou seja, a imagem que ela me deu, me presenteou, já me compôs outra dimensão de imagem dentro de mim, né? Assim, já veio para outro lugar.
E uma outra história que foi super interessante, tem um líder lá da comunidade que leva o pessoal para as matas, assim, e ele levou um grupo de gringos para a mata, né, para a mata primária que eles chamam, né, na floresta. E aí, quando ele chegou lá, ele falou para mim, absolutamente normal, como eu estou conversando com você, que ela veio, ela chegou, a mãe do mato veio e começou a assoviar. E aí tá, explica mais, assim, né, conversando com o seu Joaquim. E aí o seu Joaquim trouxe para mim, não, então, ela chegou, ela começou a assoviar e os gringos, que é assim que ela fala, ele contava para mim, é assim que ela fala. Os gringos perguntaram para ele, o que que é isso? Que som é esse? Que som lindo? Aí ele respondeu, pessoal, não, é um pássaro aí. E despistou o pessoal. E disse que enquanto comportamento de experiência, é como se fosse um vento, né? E que ela ficou jogando graveto a noite toda no fogo e ele botando fogo, que ele tinha que manter o fogo. Então, ela, como entidade da floresta, tinha que apagar o fogo. E ele, como guia, o pessoal tinha que manter o fogo. E ele disse que ficou a noite inteira assim. E ele me contou isso, como eu estou conversando com você assim. E eu conversei com várias outras pessoas sobre essas experiências, esses fenômenos, assim, né, que a gente vai joga lá no folclore, É, seria a curupira, a mãe do mato, o boto, e aí vai nessa questão toda. O que que isso me provocou? E aí é o nome lá que eu dei para a dissertação, que vai virar um livro agora, inclusive o prefácio é da Luz. É, ele me provocou a perceber a dimensão sensível, invisível, o vento, é, as relações, as integrações entre os elementos, a, a Amazônia, a gente acha que a Amazônia, a gente pensa, a Amazônia é vida. Para mim, a Amazônia é no sentido bom, tá? Da palavra de permanência, de morte. A Amazônia tem muito mais morte do que vida, no sentido de você vai na floresta, tudo está caindo, está morrendo e está nascendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente olhar para a Amazônia, talvez renascimento seja uma palavra boa, assim, é impressionante como é impermanente. Mas o que rege isso? São milhares de fungos, milhares de entes que a gente não entende, milhares de coisas que a gente, enquanto ciência hoje, por não ser visível e perceptível aos olhos, a gente desqualifica, exato. né? Eu não estou colocando aqui que existe ou não existe gnomo, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que, dentro dessas tradições, a percepção desse invisível é latente, é evidente, e eles trazem. Por exemplo, um exemplo bem bacana para a gente entender isso. Em várias comunidades tradicionais da Amazônia, e aí a Amazônia, né, como um todo, não só brasileira, quando a gente vai ver a fala e a escrita, escuta a fala e a escrita, elas são muito similares. Eles não escrevem, né? Geralmente eles ornam, né, determinados elementos e tal. Mas se você prestar atenção, é um campo frequencial. Quem pesquisa isso e lança um disco é a Marluí Miranda, com o Acti. Eles dois fizeram um disco e você vai ver que é praticamente um campo frequencial, né? Eles vão falando em frequências. E quando você investiga um pouquinho mais, essas frequências são percebidas da natureza. Qual é a frequência da cobra? A frequência que a gente está falando lá, qual é o campo que ela vibra? E aí eles traduzem isso em termos de linguagem, né, de desenhos gráficos e de fala. Eles, a projeção sonora é uma escrita da natureza, que eles percebem, eles sacam. Então, é um nível de ideografia, assim, só que é um nível de ideografia tão fenomenal, assim, tão em contato direto, que a gente nem está entendendo isso ainda. É uma pesquisa maravilhosa para ser feita. Então, o que eu estou tentando colocar e trazer para a gente é que essa percepção pelo outro, e aí numa dimensão de comunidade tradicional eles estão em contato com a natureza, ela te dá um outro imaginário. Então, quanto mais você conhecer as pessoas, quanto mais você viver intensamente essa troca, mais imaginário e repertório de mundo você tem, entendeu? Então, dentro de uma dimensão de escrita que o artista se propõe a ter, essa relação ela é fundamental. Assim. Se não tiver essa relação, se restringe a você. Claro que a gente pode ter uma boa percepção de mundo individual, mas isso é uma morte para a vida. A vida é troca. Sem troca não tem vida. Pô, esse é um princípio natural, assim, né, dentro dessa troca. E na dimensão humana, você vê como é legal para a gente aqui. A gente está fazendo um programa com palavras lógicas, estruturadas, dentro de uma língua de português, que eu preciso achar entonações, estruturas, tal, e que uma pessoa escuta esse código sonoro, transforma isso em lógica, por referência de imagem,
e toca ela o coração ou não, ou gera raiva, ou gera felicidade, são caminhos de expressão sempre. Só que dentro de uma comunidade tradicional, no caso da Amazônia, eu estou fazendo isso agora no Cerrado aqui brasileiro, é, é muito poderoso, porque é muito in natura, né? Não Muito. tem tanta... é, não é asséptico, né? É muito in natura. Ele fala da mãe do mato, normal. E aí você vê, tá, e agora, o que que eu faço com isso, né? Eu uso a minha lógica estruturada, ocidental, europeia, para É, dividir o que é tangível e material, eu assimilo isso como um aspecto sensível e tento integrar na minha vida. Eu preferi integrar, tenho preferido integrar, e com certeza tem sido não só engrandecedor, mas um processo que para mim ficou muito bacana, que é legal trazer assim, né, para o pessoal que está escutando a gente, eu tentei organizar minha vida assim, né? É difícil achar uma forma de organizar, mas eu tentei assim, bom, filosofia natural como inspiração, como processo, arte quanto troca, quanto linguagem e a ideia da mentoria, da troca, do devolver, né? Hoje a gente chamava de professor, mas não sei se professor é uma expressão que pode ser consegue contemplar isso. Mas acho que esse é o grande ponto. Só que para isso eu preciso viver, preciso ter contato, preciso conversar com você, né? Preciso um dia que eu for a São Paulo tomar um café contigo para a gente entender esses campos num outro lugar. É importante essa troca. E essa troca, quando ela é feita de forma aberta, e quem me ajudou muito foi o Martin Buber, com aquele livro Eu e Tu, ele traz isso, é a dimensão das coisas, é a dimensão do outro, né? Eu vivo pelas coisas, eu troco com coisas, ou eu troco com seres, com outros. E aí eu consegui ler, é um livro, deve ter umas 50 páginas, eu consegui ler o primeiro capítulo, são três, que é a dimensão do outro enquanto ser humano, depois a dimensão da natureza, da troca com a natureza, depois com os sábios. Aí quando eu acabei o primeiro capítulo, eu acabei a dissertação do mestrado. Aí eu falei, dei uma olhada no segundo, eu falei, ah, eu posso trocar com a natureza. Eu podia escutar ela, entre aspas, diretamente. Só que eu tenho percebido que tem os interlocutores, essas comunidades tradicionais que estão próximas das linguagens da natureza, aplicam na sua própria cultura isso, facilita bastante. Facilita demais. não, maravilhoso, maravilhoso. Principalmente essa coisa do sutil, né? A gente perceber um pouco esse campo, né? E acho que é aí que eu queria avançar com você e trazer o teu olhar, né, para esse momento que a gente está vivendo, né? Acho primeiro que eu acho muito interessante, né, essa coisa de você é como se você vai entrando numa teia mesmo que tudo vai casando e tudo vai fazendo sentido, né? Para você ensinar, você vai aprendendo, você vai expandindo, né? Esse conhecimento, você integra, passa e daqui a pouco aquele vai criando uma teia, né? De um sentido, por isso que o sentido de comunidade também é muito muito importante nesse aspecto. Mas o que que eu queria te trazer, se a gente fizer um recorte hoje, né? Tudo vai, tudo vai muito da onde você decide olhar. Né? O que eu quero dizer? A gente está vivendo agora, né? A gente está falando aqui numa semana pós-eleição, e a ideia aqui não é falar de vencedor e nem perdedor. Estou falando do clima que se tornou nessa coisa nós contra eles, eu estou certo, você está errado, o caminho é esse, não aquele, né? E cria, né? Você vai criando um movimento que vai se retroalimentando, né? Você precisa do inimigo e você se fecha naquilo. Isso é muito perceptível nesse momento, tá? Esse é um recorte. Mas aonde que eu quero chegar e é isso que eu quero te ouvir. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem outro mundo acontecendo. Tem um outro mundo acontecendo. Que é esse mundo que você acabou de trazer, né? Que é um pouco esse campo mais sutil, esse olhar de compreender que existe algo aqui que permeia as nossas relações. Né? Tem muito, eu sou muito fã de um escritor, um filósofo, eu sempre cito aqui, porque a mim traz muito ensinamento, que é o Charles Eisenstein, que ele tem um livro lindíssimo, né, que ele fala ele traz um outro olhar sobre esses dois lados, né, né, muito, muito legal. E isso está acontecendo, né? Está acontecendo. Você trouxe esse exemplo da Amazônia e
vejo muita gente caminhando. A arte hoje, né? E você pode falar melhor do que as pessoas estão buscando, cara. Tem gente buscando, tem um caminho acontecendo aí, né? Tem uma certa sutilização. Você pegar os jovens, por exemplo, não todos, mas tem uma corrente de jovens já olhando no sentido mais ser do que ter. Mas não são todos. Não, não são todos, mas existe um movimento. É como se esse exemplo da semente que você traz, semente é um potencial, né? Uma flor em potencial, né? É uma fruta em Uhum. potencial, é um ser em potencial. Isso tá, eu sinto que isso está acontecendo, né? Essa linguagem da gente sair um pouco aqui, um pouco na linguagem do coração, essa linguagem que conecta, também está acontecendo, né? Então, o que eu quero passar para você, em que sentido? Eu mostrei um mundo que ele é aquilo que parece que só está acontecendo aquilo, que é essa raiva, mas tem esse outro mundo também acontecendo. O que eu quero ver? Você percebe isso? Você sente isso? Como é que ressoa Sim. esses dois mundos para você? Né? E como que a arte vai tá olhando você como artista e como é que você está olhando o que vem, o que está chegando aí como Legal, não pode usar como nova legal, era, pode usar como enfim, o que você ressoa aí, legal. Eu dei aula em universidade durante, eu parei o ano passado, né? Eu dei aula acho que 14 anos. E naquela minha adolescência, de é, tentar investigar as coisas, eu tinha um apelido que era de autista, porque eu não tinha paciência para dialogar sobre. Eu simplesmente ficava na minha, quieto, e a galera ficava me sacaneando com isso. naquela altura já, hein? Porque Olha, já com 18, 19 anos, o cara me chamava de autista, porque eu não tinha muito essa troca. Então, olha que interessante, assim, por viver tantas legal coisas isso. e conectar tantos pontos, uma coisa que para mim foi importante é entender que todos somos sementes, todos temos processo de vida, de criação. Para mim, a atividade criativa, e aí a gente desenvolve isso legal, enfim, eu gosto da criatividade, a gente brinca que é com E, né, do Humberto Holden, lá do Filosofia da Arte, que é uma criatividade que transforma no sentido mais de transmutar, ou seja, não é passar de uma coisa para outra. Eu acho que todos nós temos. A gente tem uma capacidade criativa muito forte. Só que o contexto tem sido muito cruel com isso, porque a gente ainda está num momento ainda muito materialista de relação, e isso tangibiliza essa criação para utilidades. E as utilidades não são necessariamente só físicas, elas também são espirituais. Então, e o que eu percebi nesse caminho todo a gente, essa trajetória de professor, que você, quando você estimula jovens, assim, quando você está com ele mesmo, de verdade, e para isso você tem que se entregar, assim. Não tem jeito, você tem que falar o que realmente é necessário, assim, e é uma outra aula, inclusive. Não é uma aula de informação, né? Eu comecei a tentar dar umas aulas mais técnicas, assim, e tal, aí eu olhava segunda, terceira aula, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer mesmo. Aí falava disso, que a imagem tem que vir dentro, que você precisa viver, você precisa dizer, eu quero falar disso, então fala com sua mãe. E quando eu comecei a perceber que essas sementes, elas precisam desse trabalho, elas precisam estar numa terra bacana, elas precisam ser aguadas, elas precisam da água do tempo certo, porque cada uma é uma coisa. Você não vai jogar uma água de uma samambaia igual você joga numa orquídea. E é assim, cada indivíduo tem uma relação com isso. Eu percebi o florescimento de muitos e isso para mim me deu uma vitalidade, é como receber uma rajada de vida, assim, fala, meu Deus, está andando, a pessoa está florescendo, ela está crescendo, assim, e o agradecimento é muito mútuo, assim, a gente fica muito junto quando acontece isso. E dentro do contemporâneo, dentro dessa tônica das polaridades, a falta de percepção da polaridade como unidade é o grande problema, a grande ignorância que a gente está vivendo. Eu estou estudando muito Goethe para poder integrar mais as metodologias de natureza com a ideia, né, do campo da poiesia, do campo do sutil, né, nesse sentido mais profundo. E o Goethe tem essa proposição da polarização. E a polarização é a unidade, é olhar as questões que compõem uma parte e a outra, né? Então a gente falou, eu abordei um pouquinho isso aqui,
A ideia do conservadorismo no sentido profundo e não no sentido de um roubo intelectual da questão, ela é super importante, porque ela valida hoje. A gente está aqui conservando nosso corpo, conservando nossa saúde. Então, o conceito profundo, conservando a natureza, ele é muito aplicado, né, assim, dentro das nossas práticas. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver um presente futuro e achar soluções novas, ou seja, progredir, o É, progressismo, né, que o pessoal chama hoje, a ideia de progressão das coisas, você também fica estagnado. Então a vida sempre ela está sempre conservando e progredindo. Essa é a autopoiese da vida que o Maturano trabalha. Só que tem um elemento importantíssimo, que é o contexto. Ou seja, as trocas são feitas, né? Só que elas precisam ser feitas em contextos que também recebam essas trocas e que ajudem essas trocas. Então, dentro de um processo natural, que eu acho que simplifica e não fica essa, né, eu gosto disso, gosto daquilo e tal, a gente vê que o Cerrado é um exemplo maravilhoso disso. O Cerrado tem pouco nutriente no solo e uma abundância de luz. Na floresta amazônica, na Mata Atlântica, a gente tem uma competição por luz. Então, as árvores sobem muito rápido e elas abrem ali as copas e ficam absorvendo luz. E as menores, elas têm que abrir muito a folha. Olha o comportamento da natureza. Ela está sempre dialogando com as necessidades. Ela abre muito a folha, fica escura, porque a cor, né, o escuro absorve mais luz. Então, esse comportamento estético da natureza, ele tem um princípio ético. Então, a palavra estética é maravilhosa, que é a ética aplicada à forma. Então, o nosso contexto não está entendendo as necessidades, porque as questões éticas elas estão fragmentadas, por pessoalidades. Que para mim, é um dos maiores perigos que a gente tem na humanidade é quando a gente atribui as nossas relações a partir do gosto. Ah, eu gosto de tal, a você arte, não né? gosta de tal, eu não me relaciono com você. Na arte acontece muito isso, né? A gente classifica a arte pelo que eu gosto, né? E aí dá uma encralacrada. Mas, enfim, Exatamente, desculpa te interromper. exatamente. Não, que isso, é o gancho maravilhoso. No campo da arte, vou falar um negócio aqui que eu tenho usado, mas eu queria que o pessoal refletisse sobre isso. Um pouco radical, mas eu acho importante. Eu considero a arte contemporânea um lixo cheio de pérolas Uau. e a arte antiga um tesouro cheio de lixos. Ou seja, o que a gente está tendo hoje a gente precisa unir essas pérolas para mim de vida, de uma polarização inteligente, de arte que gere visão de futuro. Né? Esse é um posicionamento particular, pessoal. Mas são muitas pérolas, é muita coisa boa, muita coisa boa. Só que as temáticas, as dinâmicas que têm sido propostas, geralmente são tônicas de Estado, são tônicas particulares, elas têm imposto um comportamento sobre isso, e aí a gente vai criando uma série de cenários que às vezes tem muitas coisas bizarras. Então, você vai numa Bienal de arte, assim, às vezes você sai pior do que você entrou. Por quê? Porque aquele artista te provocou em lugares que desqualificam suas visões, às vezes, religiosas, incentiva estímulos das dimensões sexuais que a gente precisa saber se quer ou se não. Claro que o observador tem o livre-arbítrio de entrar na sala ou não. Mas eu tive uma experiência própria, só para o pessoal entender isso de forma mais clara. Eu levei minha sogra, que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, para a Bienal de Arte. E ela é católica. E é uma pessoa que tem a percepção de religião super profunda. Ela faz yoga, ela entende, vai da missa todo domingo, mas ela tem uma relação muito mais ampla do que uma segmentação de escrita e tal, tal, tal. E eu levei ela na Bienal. E tinha uma ala da Bienal e tinha uma série de santos com um pênis enfiado na bunda. Eu tive que fazer uma triagem na Bienal com ela. Não, não, aqui a senhora não, é melhor não, entendeu? Porque para ela aquilo agride. Essa agressão desqualificada e sem propósito de respeito ao outro, para mim é um problema, entendeu? Dentro do campo da arte. E aí, sendo assim mais direto com isso, porque é uma questão delicada. Eu não acho que o artista a gente deva, como é que o pessoal fala, censurar esse tipo de trabalho. Eu realmente não acho. É, Eu acho que é uma opção dele. Ele tem o livre-arbítrio dele, ele faz a arte que ele quiser. Entendeu? Agora, eu não quero levar meu filho, não quero levar minha sogra na arte dele. E também tem esse direito. Entendeu? claro. Então, dentro desse processo inteiro que a gente está vivendo,
cada um de nós vai precisar selecionar, editar o que a gente quer absorver como frequência. Curadoria, né? Fazer essa curadoria, É, como você disse, né? entendeu? Como opção. Então, eu adoro um selo, para mim, dos movimentos de arte que junta muitas pérolas mais importantes do mundo, que é um selo alemão chamado ECM, né, The Edition Contemporary Music, do Manfred Eicher, que é o cara que mentorou isso. A ECM se propõe a uma dimensão de arte musical, né, tem pouca coisa, uma ou outra coisa ali do Godard, acho que o Godard fez algumas coisas com ele, mas é música, música. Uma música contemporânea onde você tem a experimentação do jazz, onde você tem a música folk tradicional de regiões, você tem a música clássica, você tem um mix disso tudo sem delimitação, porque tem artistas que são da música clássica e tocam com a galera do jazz e mistura tudo, não tem uma caixinha de delimitação, que isso o contemporâneo é genial, para mim a grande questão do contemporâneo é a genialidade de dar a liberdade de expressão misturada, de conectar uma visão do Renascimento com uma questão da comunidade tradicional africana, sei lá. Esse é um grande lance assim que o modernismo provocou, né, que fez essa provocação e a gente chegou até hoje. Dentro da ECM, você tem essa proposta e tem um monte de música, por exemplo, o artista que mais me influencia, assim, o cara que para mim é meu mestre assim, da coisa toda, é o Keith Jarrett, que é um pianista de jazz, que ele tem três dimensões de expressão. Uma é ele toca música clássica, é um dos intérpretes de bar hoje mais, né, renomados assim. Ele toca com um grupo dele de jazz, um trio que interpreta músicas, né, dessas mais pop, entre aspas, e ele tem uma ação solo, em que ele vai para o palco e ele não tem nada prévio, ele senta e toca 2 horas. Ele cria naquele momento, entendeu? Ele é um canal de criatividade. O Keith Jarrett, quase todos os discos dele que eu vou escutar, ele abre o disco, principalmente esses solos, que são os que mais me atraem, é, com descarrega, como se ele descarregasse, assim, ele já começa, tipo, tenso, quebrando tudo, é aquela ruptura, é denso, é difícil, é quase sabe aquele som de filme de terror, assim, que o pessoal vai quebrando que vai te dando aquela ansiedade, é porque ele está descarregando, ele precisa fazer aquilo. Eu imagino a tensão que é para você sentar num palco e não saber nem o que você vai tocar, e você é o cara, tipo, um dos caras mais renomados da música, e precisa tocar bem. Eu faria, eu acho que o mesmo, entendeu? Só que às vezes eu não escuto essa primeira música. Às vezes eu escuto as que ele condensa. E as músicas dele que eu mais gosto são as que passam pelos dois, que vão para densidade, para ruptura, para quebra, para escuridão, e voltam às vezes com a luz e voltam com, ou seja, ele mistura os dois juntos. Então acho que dentro do que você trouxe, assim, essa frequência, essa proposição de integração das coisas, das linguagens dentro do contemporâneo, o que eu sinto falta particularmente é de a gente estar mais de galera. Então, eu estar mais próximo de outros artistas que querem propor uma arte mais próxima da natureza, das comunidades tradicionais, dos fluxos de frequência e tal, e montar mais movimentos para que a gente tenha mais referências históricas. Por isso que eu falo da ideia das pérolas, está muito separada, a gente precisa montar grupos, entendeu? Como era no modernismo. Você tinha lá o cubismo, eram 3, 4, 5 mentores e movimentos pensando sobre aquilo. Eu acho que isso é importante hoje, uma proposição um pouquinho mais agrupada. Para quê? Para que a gente tenha referências, faróis um pouquinho mais claros, né? E as pessoas qualificam, cada um, não, os caras aqui gostam de fazer esse trabalho aqui, nessa dimensão mais densa, mais pornográfica, mais tal, ok, não cabe a gente julgar isso, porque se eu julgar isso e tirar isso do processo, eu começo de novo a criar uma espécie de censura privada do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu, particularmente, acho que não contribui para o mundo esse tipo de propósito, mas isso é a minha visão. Não posso Claro. qualificar o mundo pela minha visão, entendeu? Então, a gente vive num momento de tensão onde a gente, quando a gente puxa para um lado que quer conservar, a gente, esse tipo de arte tem que ser jogado fora, isso aí tem que queimar, põe o cara na fogueira. Menos, né? Não Menos. é isso. E ao mesmo tempo você propõe isso como um valor absoluto, que a arte só tem que se vir para esse lugar, menos, né? Porque tem que ter um equilíbrio sobre questões aí. E não é sobre trazer de novo, eu falo muito, isso era uma conversa que eu tinha muito com a Lúcia, inclusive. Não é sobre trazer de novo a uma estética formal renascentista ou tal, que é a ideia do conservadorismo, no sentido de arte. Não é isso. É sobre entender o que, como as expressões de frequência de vida se reproduzem de forma mais
entre aspas, repetida, mas o que é mais padrão, e trazer novas formas, que é a ideia de progredir isso, trazer novas soluções de relação estética com o mundo, porque o contemporâneo é genial nisso. Você pegar um cara tipo Olafur Eliasson, assim, o cara pega a luz, desdobra a cor, desdobra... É, é, é inacreditável, assim, uma experiência profunda. Eu fui num cara que eu adoro, um cara para mim super importante, que é o James Turrell, que é um artista que trabalha só com a luz. Então ele corta o teto da galeria e cria uma circunstância cromática na lateral, assim, onde o céu vira uma dimensão geométrica. Sabe aquela brincadeira quando você pega um cubo, que você coloca ele numa face assim, em que você parece que ele está na frente e atrás ao mesmo tempo? Hum. O cara cria isso com luz. Então a luz fica sólida. Eu fui numa exposição dele no Guggenheim, que ele fez isso. A luz estava côncava, que o Guggenheim é aquela espiral côncava, né? E aí, num determinado momento, ela veio para cima, ela virou convexa, ela veio para dentro. Eu fiquei dentro da luz. Cara, eu olhei e falei, meu, que isso? Olha que experiência esse cara me provocou. Então, tem muita pérola, muita coisa propositiva. Só que elas estão muito espaçadas, a gente está com muita informação, e a gente está também com essas, né, com essa visão da politização, não no sentido partidário, mas da politização no sentido temático, assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Calma, Exato. É. calma, eu acho, assim. Isso é muito particular, né, muito pessoal, mas eu acho que é isso, assim. Não, que legal, que legal. E essa coisa propositiva, né? E acho que, como trouxe ali em algum momento, né? A partir do que você tinha falado, quanto mais dentro, mais fora, né? Quanto mais a gente vai entendendo isso, ou acomodando isso, né? Acoplando, integrando, né? Mais vai reverberando. E é legal, né? Porque é muito interessante essa teia. Como você, lá no início, quando você começou a contar a tua história, achei belíssima o quão grato você é ao teu pai, né? Que ali, aos 13, 14 anos, foi te dando essa liberdade, foi enxergando. Quando ele vende ali o carro, monta ali o teu estúdio, depois te traz para cá, para São Paulo, enfim, foi te abrindo isso, né? Eu acho muito rico essa forma. E você hoje como professor, né? Você de alguma maneira retribui. E eu ouvi uma entrevista no teu podcast que você fez com a tua filha. Nossa, E aquilo foi você difícil demais, né? ficou emocionado, você chora ali no final, mas você vê que era uma coisa muito. Primeiro que eu fiquei impressionado com a, com a maturidade, é jovem, né? Deve ter 20 e poucos anos no máximo, a tua filha. É, eu falei, nossa, né? Eu confesso, na hora ali eu ouvindo aquilo, eu falei, meu, que coisa, né? Que coisa linda. Primeiro que é uma coisa linda mesmo, né? Do tipo de fala, o jeito que ela foi trazendo, como aquilo foi incorporando. Não teve como não ver teu pai ali, né? O teu pai é um processo, ele essa coisa de Exato. você ir buscando, se você for puxando essa teia, você vai entendendo as coisas, né? E aí se cria um pouco essa harmonia, né? Eu acho que para a Exato. gente fechar aqui esse papo, né? É, que fica como grande centro aí, né? O fio essa coisa de a gente conseguir fazer isso dentro da gente para fazer fora, né? Para menos julgamento e mais propositivo, né? Como você trouxe aqui, da gente propor uma melhor Exato. relação. E isso gera, foi até o tema de uma coluna recente que eu escrevi lá para a Vida Simples, que eu falo um pouco isso, nesse sentido também, né? Então, é isso, assim. Acho que para te passar a bola, para a gente caminhar para o fim aqui, que eu tô curioso também para saber que tipo de livro que você vai indicar, música, enfim. Pior que a gente passou por livro e por música aqui, mas eu quero ver o que vai ficar para Já. Eu esse roubei no final. jogo, roubei. É, mas dá um desfecho sobre essa grande semente que nos conecta com algo muito mais propositivo, cara, porque senão a gente vai estar só Perfeito. apontando, separando, achando que e se não tiver esses caminhos que nos mostram por que certas coisas acontecem, tem uma verdade última, né, que nos conecta, que por essência, Tem. o amor, né? Eu, Que é o amor do eu, teu pai, você para tua filha, você para teus alunos, isso vai reverberando, né? Enfim, vai lá. eu tenho.
Ontem eu cheguei em casa e geralmente eu tento guardar um dia da semana para estar com meu filho, né? Eu tenho um outro moleque que tem os seus 18, 19 anos e muito difícil ele chegar para mim e falar assim: Pô, vamos ver um filme mais cabeça hoje. Ele detesta quando eu vejo filme cabeça, ele acha um saco. Não que ele não curta, mas é porque é aquela briga entre pai e filho, né? De identidade. E ontem ele falou: Vamos ver um filme cabeça e tal. Aí eu passei, a gente chegou no Interestelar. Uau, Eu falei, filmaço, hein? bora? Aí ele, bora. Aí, vamos ver o Interestelar. E não foi nem pensando em estar aqui, né? Mas eu, depois que acabei, eu falei, putz, amanhã com o Patrick eu tenho muita coisa legal para falar. E aí, o que é a quarta vez que eu vejo, é um filme denso e eu, ontem eu consegui ficar com atenção legal sobre várias coisas que eu acho que trazem exatamente isso que você, né, pediu agora para mim, assim. O propositivo, assim, na dimensão das virtudes, né, humanas, assim, e aí a ideia das virtudes é muito interessante, assim, porque eu penso muito na dissertação, eu usei muito o Kandinsky. O Kandinsky tem uma proposta que, para mim, resolveu muitas coisas no processo de criar, e não de criar coisas, mas de criar ressonância, de falar, de se expressar. Ele fala da luz branca, que se refrata em várias cores, né? Então, ele fala que o processo criativo parte desse momento em que você inicia esse contato, essa luz surge, né, do processo e ela se refrata numa expressão específica. É uma ressonância, assim, que dentro do campo óptico isso fica muito evidente, mas dentro do campo humano isso é mais difícil da gente entender quando acontece. Quando a gente vai para esse lugar, a, essa dimensão de ressonância, quando passa pelas virtudes, e as virtudes para mim são as expressões dessas peixes. Essa luz branca ela é um atributo muito forte de unidade ligado à ideia do amor, ligado à ideia do bem, da que a gente chama de justiça também, daquilo que une as coisas, no sentido de integrar. Então, você usou a palavra melhor para a gente resolver tudo aqui. Então, quando a gente vai para esse lugar, o propositivo que passa pelo seu coração é uma escolha, né, de cada um que vai expressar suas ideias, as coisas, é justamente essa frequência que você dá, que pode gerar unidade, pode gerar mais vida, ou pode queimar coisas, que também é importante. Tem pessoas que têm um atributo, às vezes, histórico de gerar uma visão de repartição, que a gente chama de mal, de coisa desse tipo, para que a gente entenda o que é bem também. Faz parte do ciclo histórico, senão a gente fica atribuindo valores muito de julgamentos, assim. Então, essa unidade vem dessa relação, dessas polaridades. E quando a gente passa por isso como proposição, como você trouxe, a vida que vai te dar essa visão de escolhas para que você tenha mais justiça consigo mesmo, É, esse desenvolvimento interno. Só que dentro disso, essas escolhas precisam viver, precisam participar. E aí, aproveitando que você conectou a Ayana, minha filha, esse tempo agora atrás, ela me mandou um negócio. Ela está morando no Japão, né? Ela foi morar no Japão. E isso foi. E é isso, né? Quando eu era criança, meu pai precisa de aula de inglês. Aí eu falava para ele, tinha 3, 4 anos. Eu, não, quero fazer japonês. Como assim quer fazer japonês, né? Então, a construção de ter, né, olha que loucura, a imagem que eu fui projetando na minha interessante vida da isso, cultura cara. oriental me aproximou de uma pessoa oriental e eu tive uma filha oriental, ela tem essa questão de japonês na família da mãe dela, e ela hoje está no Japão por uma relação que eu desde criança construí com ela de mostrar os desenhos do Estúdio Ghibli, de todas essas coisas. Proposições. Eu fui ver isso aqui, minha filha tal, fui trabalhando desenho, essas coisas com ela, e hoje ela está no Japão estudando. E aí ela me devolve. Papai, vê isso aqui, você vai ficar louco. No Japão, eles têm uns ciclos de estações, em vez de ter só primavera, inverno, verão, ou solstícios, lá, né, aquilo que a gente trabalha, aquelas, né, um pouco mais de passagem de um para o outro e tal, eles têm 72 microestações. Eles subdividem o calendário a cada 5 dias, você tem um movimento da natureza. Aí, olha só o que a gente está falando aqui. Se eu tenho uma relação com os microciclos da natureza no meu contexto, eu percebo que a vida tem passagens, que a vida tem momentos, né, de reclusão, de oclusão, de morte, de nascimento, de todas essas coisas. Só que isso, quando eu detalho e crio um rito, que é o que eles fazem, isso vem do shintoísmo.
Eles fazem ritos, pequenos ritos. Então, eu como determinada comida quando a ameixeira floresce assim. Eu crio um festival tal assado. Eu crio ritos para percepção e conexão, reconexão com esses ciclos da natureza. O que que isso cria? Identidade. E quando eu tenho identidade, a minha proposição é muito mais profunda, própria, é muito mais interna. Porque eu, obviamente, vou ler um pouco diferente de você, de um ciclo da natureza. Então, eu tenho a minha individualidade se relacionando com isso. Mas a gente está falando de uma questão mais humanizada, no sentido mais amplo do todo. A gente está percebendo. E aí o que eu vejo que, e aí já é proposição, tá, galera? Quem está escutando a gente aqui é proposição. Imagina se a gente percebesse os microciclos da natureza no Brasil, que é um continente. É, Os microciclos, você deve estar em São Paulo, não é isso? isso, São Paulo. Os microciclos de São Paulo. Teve um cara que fez um livro dos microciclos de Londres, 72 estações em Londres. E ao invés de ir só para a natureza, ele falou dos fluxos, dos carros, das coisas. Imagina se você começa a perceber o nível de poder sobre as circunstâncias que você tem e de troca que você tem. A gente não só começa a saber o casaco que a gente vai usar, mas a gente começa a saber, putz, esse é o momento de expressão de vida assim. Deixa eu me alinhar mais com isso. Então, acho que a proposição mais profunda que a gente pode ter hoje, ela não é profunda no sentido de dificuldade, de estudos, de coisas, é se conectar mais com a vida. E a natureza ela tá vigilando, ela tá propondo, né? A Terra gira em torno do Sol e vai tendo todas essas relações. Em cada lugar, espaço e contexto da Terra, uma expressão de vida qualificada e correlacionada com as outras está se dinamizando e se expressando. Se a gente percebe um pouquinho mais isso, acho que essa ansiedade que a gente vive hoje, ela se dilui e a gente começa a ser mais propositivo. Porque olha que interessante, a gente falou, eu trouxe aquela visão, né, do lixo, não no sentido de lixo do ruim, mas no sentido do turvo, Hum, né? Essa ideia do muito orgânico, muita coisa rolando, é tudo muito turvo ainda. E tem um monte de pérolas dentro disso. Quando a gente começa a olhar as expressões da natureza, você vai ter seres que integram florescimento. Então, a ideia de ética, né, aplicada à forma, a ideia de estética, ela contempla uma flor na primavera e ela contempla a morte no outono. Faz parte do ciclo. Então, você tem muitos organismos e muitas expressões de vidas que qualificam isso. Por isso que você pega em comunidades tradicionais, eles não têm só deusinho do bem, como a gente, né, em geral, contempla, assim. Eles têm os deuses que diluem a vida, que a gente, infelizmente, ainda entende isso como mal. Então, e aí a arte propositiva ela pode estar nesse lugar. Tem pessoas que se conectam mais com essas divindades que diluem a vida. E eu preciso compreender. Então, você vê nas comunidades tradicionais, em geral, e aí quando eu falo comunidades tradicionais, estou falando desde o que a gente, né, tem como os indígenas, os, sei lá, os quilombolas, essas pessoas que trabalham com a terra, os maias, os incas, os astecas, os egípcios, sei lá, todos esses que estiveram muito ligados às expressões de vida na terra e referenciaram as suas culturas, eles têm essas dimensões. Você tem Shiva, você tem Exu, você tem, sei lá, Odin, você tem todas as representações. Quando a gente, eu gosto muito de conversar com o pessoal assim, quando a gente olha, tipo, por exemplo, panteão grego, em vez de pensar em deuses, pensa em forças da natureza. Putz, o que é a Perséfone indo para o Hades? O que que é o Hades? É um momento de reclusão, né? A Lúcia adora falar desses mitos assim, que ela tem uma profundidade muito forte para explicar nessa dimensão de forças da natureza. Se a gente é propositivo, alinhado à natureza, eu acho que a humanidade olha mais para cima, nesse sentido de construção de relação integrada com aquilo que a gente é e de onde a gente veio. Por isso a ideia da ancestralidade que você trouxe é genial. Então, eu acho que o ponto está aí. Na verdade, eu particularmente tenho certeza. Sim, eu não não, mas posso passar essa certeza para os outros, mas eu tenho. Eu é, vivo isso, assim. Só que agora minha disciplina aos 40, né, meu segundo tempo, é, é justamente viver isso integralmente, com o integral. meu corpo. Então, pô, eu tô fazendo exercício pra caramba, cara, porque eu preciso estar com o meu corpo próprio para estar mais ativo. Tá? O ato de desligar um pouco, de olhar para dentro, de desligar nessa rádio, umas práticas, sei lá, de meditação, de yoga, de uma leitura, de uma música que eu fui entender música clássica agora, há um ano, 2 anos atrás, por causa de estudando frequência. Somos dois. Eu também. Tenho ouvido muito, mas é coisa de 2 anos para cá. É.
Isso. Porque o que que eu saquei? Frequência. Frequência. Os cara, eu tava intelectualizando a música É clássica, tentando isso. entender, tal, tal, É, tal. é, E música não é para entender nesse sentido, é para entender no outro sentido, sentir, é sobre sentir, né? E aí então, eu chego de manhã, ponho lá sei lá, um Pachelbel, um Bar, não sei das quantas, você vê que a frequência muda, né? E de vez em quando eu escuto um Black Sabbath e tá tudo bem. Às vezes eu quero trabalhar com um ritmo melhor e eu adoro lá o Black Sabbath. E os e caras vão aí, trazendo aquele negócio. É um orc, né? Do Senhor dos é, Anéis ali, são os orcs, né? Tudo é, bem, tá tudo tudo bem. bem. Mas é interessante, né, quando a gente capta um pouco essa dimensão, essa coisa da frequência e como ela, naquele momento que você se torna uma coisa com aquilo que você observa, muda o teu entorno. Muito interessante. E olha que gozado. Só para encerrar aqui mesmo, que nosso tempo está. Mas hoje de manhã mesmo, acordei um pouco mais cedo, né, para preparar, fazer aquela abertura ali com você, dar uma mergulhada um pouco mais, tal. E eu tinha dormido menos do que eu dormi pouco essa noite, tá? Mas então, e aí eu sentei, eu tenho a mesa modular, eu estava do outro lado aqui, eu só inverti para gravar. E aí tem a janela que a coisa não estava fluindo, cara, o texto. Né? Aí, rapaz, de repente, eu moro em prédio, eu moro numa selva de pedra aqui em São Paulo, mas de repente, cara, passou uma revoada aqui de maritaca. Cara, acho que umas 50, assim. Fazia tempo que eu não via sabe, tá um frio aqui em São Paulo hoje. E, cara, eu olhei para aquilo, é como se eu entrasse e eu peguei e escrevi. Eu estou dando um exemplo, a partir do que você falou, que me ocorreu, Claro. e às vezes isso tem a ver com o momento, né? Você pode. Só que como é que isso acontece? Quando você consegue detectar, captar isso, porque ela pode passar aqui e você só ouvir aquele barulho, pô, que barulho chato, maritaca, né? Que a gente ainda usa uma expressão, parece uma maritaca, né? Mas você pode usar o mesmo Uhum. som da maritaca no sentido de frequência para a escrita. Então, enfim, Então, trouxe um pouco esse exemplo que acho que tem então, tudo a ver com o que como você falou, de é, observar isso, né? são Legal. escolhas, né? Os banhos de floresta no Japão, para você, É, eles estão no Japão, eles usam os banhos de floresta como assim, uma proposição do governo, como uma questão de utilidade pública, né? é, O Ministério da Saúde propõe, ó, tal forma, estejam mais na natureza. A Carol vai falar com você dessas coisas, os déficits de natureza, isso é um problemaço. Agora é isso, né? Assim, para a galera que está com a gente aqui, já te agradecendo também a oportunidade de poder falar dessas coisas dessa forma, assim, eu acho que o grande lance é a gente. Eu vivi isso com os meus primos, né? Molecada nova, assim, vida, né? De moleque querendo experimentar as coisas e tal. Eu tava falando muito isso com eles. Falei, cara, seja bom ou seja ruim, mas seja alguma coisa, assim, porque senão fica muito difícil, entendeu? é verdade. E eu acho que é muito isso, assim, eu acho que como proposição de linguagem, de escrita, no sentido desse artista que conecta, acha a tua frequência, né? Acha onde você quer operar. Você pode constituir uma linguagem num campo de frequências mais de dissolução, ok, faz o que você tem que fazer, e outros também. Só que a gente, tendo essa liberdade no sentido de proposição, a gente vai também começar a entender. E eu acho que você já começamos a entender mais a música clássica, né? No sentido de frequências que harmonizam a gente. Então é Exato. isso, assim, E leva são para escolhas propositivas. outros caminhos, sem dúvida nenhuma. Pô, Daniel, cara, você passou por alguns livros aqui, eu não sei se é um deles que você vai indicar, você falou Eu e Tu, você falou o Biosfera, enfim, mas eu queria saber que livro, se é um desses que você vai indicar e por quê. Estou curioso, mas eu vou pedir para você indicar apenas um, sou bem sacana Uhum. nesse aspecto. E na sequência você já manda uma música. Então quero que você escolha o livro, diga o livro e por quê, e na Tá, sequência a música e porquê da música. É isso aí. tá bom. Essa escolha foi boa, assim, eu refleti bastante. Eu acho que pelo tudo que a gente passou, o livro que eu vou propor, ele integra tudo isso, assim, que chama Introdução ao Zen Budismo.
do Qual? Daitsu Suzuki. E aí, de preferência, o que tem é o prefácio do Jung. O pessoal vai ter que comprar isso em sebo, em algum desses lugares aí, porque não tem, esse prefácio não existe mais. Por Tá. que esse livro? Porque o Daitsu Suzuki explica como o Zen, e aí a gente tem uma visão, acho, muito equivocada do Zen como algo que é muito receptivo e quieto, né, nesse sentido externo, e não é isso, é um quieto interno que ele está propondo. É, ele vai explicar como eles se relacionam com a vida fenomenal, com a condição de dessas experiências que a gente propôs para determinadas escolhas. Então ele vai mostrando ali vários eventos históricos do Zen que demonstram que, né, sei lá, um monge chega pro mestre dele e fala: eu encontrei tal, o grande questão é ficar quieto e não agir, porque a percepção da vida essa quietude, não existe nada. Aí o monge, né, meio estoico assim, dá um tapa nele e ele, como assim, mestre, o que você fez? Ué, você está sentindo dor? Então parece que o nada existe em você de outra forma. Então é muito prático nesse sentido de experiência, no Legal. sentido de perceber a relação da vida e achar o momento do presente. Eu acho que é o que está talvez faltando mais hoje. As palavras de moda, criatividade, inovação, estar no presente, elas estão rolando porque não tem. Geralmente é assim, porque a gente não está inovando nada, não está no presente. E o Introdução ao Zen Budismo do Daiso Suzuki é isso, ele provoca nesse lugar. E o prefácio do Jung, ele vai falar da consciência no que a gente chama de veículos aí humanos. É a consciência quando ela está na emoção, a consciência quando ela está na mente lógica, a consciência quando está na dimensão mais metafísica, quando está no corpo. E o Jung explica que no Zen, o grande lance é você está na emoção, você está na emoção. Então não fica tentando pensar quando você está na emoção, porque você vai perder o tempo da emoção. Então estou escutando a música, estou escutando as maritacas, escutar as maritacas, vive esse negócio. E o Jung explica isso de um jeito que, você tem ideia, quando eu comecei a ler, eu pulei o prefácio, eu não vou ler agora esse negócio, porque vai me dar uma paulada tão grande. Eu vou ler todo o livro e depois eu vou ler. E ele explica isso de uma forma muito profunda. O Jung montou um grupo, e é disso que eu estou falando, pessoal, para a gente gerar mais núcleos, assim, estar mais próximo. É um grupo de estudo que ele chamava Escola de Eranos, que é a Lúcia que me deu essa dica, em que encontravam pessoas que tinham pensamentos diversos da matemática, sei lá, da pessoa da biologia, o Jacob Bronschool, que desenvolveu a biosemiótica, que é olhar as relações da semiótica na natureza, o Daitsu Suzuki, entre vários dessas personalidades históricas, o próprio Martin Buber. Quando eu fui descobrir, estava todo mundo no mesmo lugar, as minhas referências estavam todo mundo no mesmo lugar. E, putz, cara, então, eu acho que essa dimensão aí que o Jung consegue condensar bem e o Suzuki consegue propor é bem contemporâneo, assim, nesse sentido meio estoico, né? Porque a gente vai ter ali no Marco Aurélio, no pessoal do estoicismo, essa prática muito da visão ocidental. Eu acho que a visão oriental traz um lugar assim também bem importante porque a gente está vivendo. Em termos de música, eu vou no Keith Jarrett, num disco que se chama Calling Concert, que é a capa branca, assim, com a foto dele em preto e branco, a cabeça baixa, disco de 1975, se eu não me engano. Da primeira música, elas não têm nome, porque é esse momento em que ele senta e toca. E esse disco, e essa música particularmente, ela me provoca até hoje esse lugar do mergulho no presente, do mergulho na circunstância da experiência, você viver a circunstância, mas com você vivendo a experiência, com controle, entre aspas, né? Com o fluxo, do fluido assim, de vida. E o Keith Jarrett consegue trazer isso, e ele passa por esses momentos de mergulho, assim, que você parece que você está sei lá, num lugar é, iluminado, e depois ele vai para um lugar denso, e ele provoca essas passagens, tem unidade nesse sentido da polarização. Ele passa por vários lugares, né? E eu acho que é uma experiência maravilhosa, uma dimensão de arte, e é um dos primeiros discos da ECM. Eu acho que é um selo também de música super importante aí para quem quer entender isso que a gente falou no sentido artístico, de música, de contato com isso. Eu acho que vai passar por esse lugar. Então é o Calling Concert, primeira faixa, uns 19, 20 minutos de mergulho, é só botar, né, respirar bem e falar, tá, vou. Vambora. Acho que vale a pena, não é um disco de escutar com
aberto, assim, né? Fazendo coisas. É um disco de contemplação. Que legal. Poxa, Beleza? maravilhoso. Maravilhoso. Muito boas duas dicas, adorei. Como adorei o papo, foi, cara, foi bem legal, é o que eu estava imaginando a partir do que eu fui ouvindo ali do seu podcast, muito legal. Fica o convite também para quem quiser conhecer lá. Tem um conteúdo muito rico, também tem um formato muito parecido aqui com de entrevistas, né, de trazendo. A única diferença é que ele é um pouco mais enxuto ali, você tem normalmente 30, 40 minutos. Eu aqui no podcast eu já chuto, eu gosto de passar de 1 hora, como agora a gente está aqui a 1 hora e sei lá, cara, quase 1 hora e meia de Boa, papo, e é essa hora e boa. meia que vai para o ar aí. Enfim, espero que quem ficou com a gente aqui tenha curtido, muito legal. Queria muito te agradecer, viu, Daniel? Muito bom, cara. Obrigado, obrigado demais pela oportunidade. Eu acho que não é uma oportunidade para mim, assim, mas eu acho que é oportunidade para dar voz. Fico muito, não só feliz, mas assim entusiasmado, né, no sentido de quando a gente tem essa possibilidade de diálogo nesses lugares, né, de você abraçar isso e receber isso de uma forma bacana, porque eu acho que esses espaços e essas questões que vão começar a ancorar questões para que a gente desenvolva outras e por aí vai. Obrigado demais pela oportunidade, pela sincronicidade, pela receptividade, pela alegria que você tem também de fazer o que você faz. Isso é sempre contagiante. Você já me deu várias ideias para o podcast. Falei, não acho que eu vou chutar o balde com esse negócio de tempo. Eu fui qualificando um monte de coisa lá. Achei ótimo. Obrigado, viu? Muito Bem legal, gostoso muito também. legal. Muito obrigado, Daniel. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como você já sabe, se tiver alguma sugestão, quem que você gostaria de ouvir aqui no 45, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande um direct lá quem você gostaria de ouvir, quem sabe não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.